Fala família, beleza? Tranquilo? Eu sou Fabrício Dutra e estamos aqui mais um dia para falar sobre CESP. É o nosso curso Aprofundamento na Banca CESP com a grande intenção de entender como pensa o examinador desta ilustríssima banca que costuma organizar os principais concursos do Brasil. Estamos aqui hoje para continuar o nosso capítulo número 1. Capítulo número 1, o qual trata de classe gramatical. Não adianta pegar o assunto classe gramatical e estudar lá da página 1 até a página 55. A gente tem que saber o que cai sobre o assunto classe gramatical. Sabendo o que cai, como a banca cobra, você consegue se preparar adequadamente. Vimos nos primeiros vídeos, né? Aquela relação entre núcleo e os seus determinantes, que é uma relação, né, sintática, uma relação de função, mas ela ajuda demais, cara, a você reconhecer qualquer classe gramatical em língua portuguesa. Hoje vamos começar falando sobre o grande advérbio. E advérbio é importantíssimo devido ao seu papel gramatical. Não é interessante, não é importante que você se preocupe em decorar quais são os advérbios. Não adianta decorar quais são. Você tem que simplesmente saber o que é, o que faz e como se comporta um advérbio. Basicamente, um advérbio é uma palavra que vem modificar o verbo, né? Vem modificar o verbo. Ele também vem estabelecer uma intensidade, né? Com adjetivos e com outros advérbios. Basicamente é o que diz a gramática. Você tem que ver que tem muita coisa além disso para você estudar, tem muita coisa para você investigar, né? Algumas contestações sobre essas doutrinas gramaticais, coisas novas, coisas bacanas. Estamos aqui para falar sobre elas. Vamos pegar aí só na tela, fica só na tela. O papel do advérbio, né? Ó, a gente tem aqui o professor Sidney Martins, meu grande amigo do Rio de Janeiro, de longa data. Ele faz a seguinte associação para você entender o que faz um advérbio, né? Tá vendo esse ad? Você separa o ad do vérbio. E a palavra vérbio vai te remeter, né, a verbo, né? Então, o advérbio, num primeiro momento, ele se liga ao verbo, beleza? Só que o advérbio também pode intensificar adjetivos e outros advérbios, né? Ele pode se ligar a essas duas classes gramaticais, né? E ele se liga ao verbo com diversos valores semânticos, né? De tempo, de modo, de causa, de lugar. Então, o papel do advérbio, num primeiro momento, né, é mexer com o verbo. Isso é o que ele mais faz. São as maiores ocorrências do advérbio na língua portuguesa. Mas ele também pode fazer essas duas outras funções. Então, rapaziada, o advérbio, né, como eu falei, ele vai mexer com o verbo, trazendo circunstâncias ao verbo. Ou seja, o advérbio tem o seu papel, né, morfológico, tem o seu papel sintático e também tem valor semântico. A banca CESP gosta muito de trabalhar a semântica dos vocábulos. Então é muito comum que ela também cobre o valor semântico de um advérbio, né? Aquele advérbio lá tem valor de modo, aquele advérbio tem valor de tempo, aquele advérbio ou aquela locução adverbial tem valor de quê? Então a gente tem que saber basicamente o que faz e o que significa um advérbio. Fica só na tela, por favor. Olha essa frase aqui, ó. Hoje eu consigo estudar melhor. Hoje eu consigo estudar melhor. A palavra melhor e a palavra hoje. Essa palavrinha melhor, rapaziada, ela tradicionalmente, né, ela tem até um valor adjetivo, né, melhor amigo, aquilo, o mais bom, que é substituído por melhor, né? Se você botar na frase aqui, ó, ele é o meu melhor amigo. Olha o que nós temos, o amigo sendo o núcleo do sujeito, o amigo sendo o substantivo, só na tela. O amigo sendo o substantivo, a palavra melhor se referindo a amigo, beleza? Se liga aqui, ó, melhor se liga a amigo, meu também se liga amigo e o também se liga amigo. Essas três palavras, o melhor e o meu, se ligam ao núcleo amigo, certo? Então elas têm função adjetiva. O artigo tem função adjetiva, o pronome tem função adjetiva e esse melhor é um adjetivo propriamente dito da língua portuguesa. Só que a palavra melhor aqui em cima já não é mais adjetivo, se liga.
Hoje eu consigo estudar melhor. O hoje estabelece uma relação de tempo, né, para o ato de conseguir estudar. O hoje é um advérbio porque ele se liga ao ato de conseguir estudar. Repara, não é apenas a um verbo específico, é uma ação inteira, né? Beleza. E o melhor aqui é como o cara está estudando. Veja bem, o hoje tem uma relação com uma oração, né? Claro que a oração só existe quando há verbo. O hoje é quando eu consigo estudar melhor. E o melhor é o modo como o cara está estudando. Então repara, tanto o hoje como o melhor, eles vêm estabelecer com a oração circunstâncias. O hoje, circunstâncias de tempo. E o melhor sendo o modo como o cara estuda, né? Circunstância de modo. Então os dois são advérbios. Só que o melhor é uma palavra que normalmente é um adjetivo. O mais bom, o melhor. Então, a palavra melhor nessa frase, devido ao seu comportamento, né? Devido ao seu comportamento, é um advérbio. Olha essa frase aqui. O jovem fala bonito. Botar este jovem. Este jovem fala bonito. Repara que a frase este jovem fala bonito, bonito não é o jovem. A frase não diz isso. A frase não traz bonito como um atributo para o jovem, como uma qualidade para o jovem. Bonito é, na verdade, o modo como ele fala, a maneira como ele fala. Então, bonito nessa frase não tem nada de adjetivo, apesar de ser uma palavra tradicionalmente adjetiva. Bonito nessa frase está mexendo com o verbo, né? Então é um advérbio da língua portuguesa. E é tão advérbio que é invariável. Repara que essas três palavras que eu destaquei como advérbios, né, são invariáveis. Ó, o hoje, o melhor e o bonito. Hoje, se botasse aqui, nós conseguimos, né? Hoje, nós conseguimos estudar melhor. Beleza? Repara que não flexionou. Este jovem fala bonito. Bonito também não flexiona. Se você botar esta jovem fala bonito também, né? Beleza. O único advérbio que tem a possibilidade de flexão é a palavra todo, né? Quando se liga a uma palavra feminina, ela está toda machucada, né? É um advérbio, intensificando aí o machucada. Ele tem a possibilidade de ficar no feminino ou no masculino. Ela está todo machucada ou ela está toda machucada. Do restante, cara, os advérbios são totalmente invariáveis, né? Então nós temos aqui três palavras com valor adverbial. A banca pode cobrar isso, lógico. A banca pode cobrar também a função sintática. A função sintática do advérbio é essa aqui, ó. Todo advérbio exerce a função de adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial. A função sintática dele é essa. A posição do advérbio na ordem direta é o final da oração. Fato também importantíssimo para a banca CESP. O advérbio, ele... Vamos botar aqui bonitinho em tópicos, né? O advérbio exerce a função de adjunto adverbial. O advérbio, né? Invariável, em tese. O advérbio em relação, né, à posição da ordem direta, ele termina a frase, termina o período, termina a oração, que ele faz parte, né? Termina a oração de que faz parte. Ele também, isso aqui é importante ressaltar, ele pode intensificar adjetivos e outros advérbios. Então, o advérbio, além de ter a relação com o verbo, ele pode intensificar um adjetivo e intensificar um outro advérbio. Eu queria que a gente fosse para a tela, porque agora eu vou encher de exemplo e de análise para a gente ver palavras que normalmente não são advérbios e podem passar a ser advérbios a depender do contexto. Corta para a tela, por gentileza. Aqui, minha galera, a palavra muito aqui, famosíssima em provas, ela é uma palavra que normalmente, né, faz você pensar em intensidade. E concorda comigo que intensidade é uma característica, é, na verdade, uma circunstância adverbial. Existe o advérbio de intensidade. O cara decorou quais são e aí ele pode errar na prova por ter decorado. É um perigo decorar por isso. Olha a frase. Este professor fala muito. Repara que a palavra muito faz total referência não ao professor, né, mas ao ato de falar. Muito é quanto o professor fala. Então nós temos um advérbio
de intensidade. Fato, não dá para negar que é um advérbio de intensidade. Repara que até ele tem ali a invariabilidade bem latente, bem expressa. Se você botar no plural, estes professores falam muito, não altera, beleza. Agora na frase de baixo, ele comeu muito doce. Repara que aqui o verbo comer tem quem como sujeito? Ele. Aqui em cima, ex-professor fala muito. O muito não é o algo que ele fala. O muito não é o algo que ele fala, é quanto ele fala. Aqui embaixo, a palavra doce é o que ele comeu. Nesta frase, ele comeu muito doce, quem come, come algo, beleza? Então aquele muito doce ali pode ser visto como um complemento verbal lógico para a gramática e para a banca CESP. Quem come, come algo. Aqui em cima não tem quem fala algo. Então esse cara aqui não é visto como complemento, ele é um advérbio, tá certo? Complemento é um elemento de função substantiva. Repara, ele comeu muito. Quem come, come algo. O muito doce é esse algo, né? Então, fica na tela. Esse muito doce aqui sendo o algo que ele comeu, algo, né? O complemento, o objeto. Eu pergunto a vocês que estão analisando a frase. Quem é o núcleo desse complemento? Quem é o núcleo desse complemento? Muito doce, que foi o algo que ele comeu. O complemento, galera, é a palavra doce, ó. Quem come, come algo. O algo é o doce. Esse muito vem apenas dizer a quantidade de doce que ele comeu. Concorda comigo? Então esse muito aqui, rapaziada, ele não tem relação com o verbo. A relação do muito é com doce, que é um substantivo da língua portuguesa. Então se esse muito aqui tem relação, né? Já vimos que ele pode ter uma função adverbial. Se ele tem uma relação, né, com o substantivo, ele também pode ter função adjetiva. Você viu nos primeiros vídeos que todo mundo que determina o núcleo tem função adjetiva, né? Então esse muito aqui tem função adjetiva. Só que ao mesmo tempo que você estudou isso, você também viu que ter função adjetiva não significa ser um adjetivo. Ter função adjetiva significa determinar o núcleo. E várias classes gramaticais podem fazer isso, se você sabe, né? Quais são as classes gramaticais que podem fazer isso? Pronome, numeral, ó, vamos escrever, vamos lembrar aqui. Pronome, numeral, né? O próprio adjetivo pode fazer isso, tá? Pronome, numeral e o próprio adjetivo, né? Essas três classes gramaticais, elas podem, né, determinar os núcleos. Então esse muito aqui, rapaziada, ou é pronome, ou é numeral, ou é adjetivo. Eu te falo, ele é adjetivo, ele é uma qualidade, um atributo de alguém, o muito? O muito é um número, é um numeral? O muito é um pronome da língua portuguesa nessa frase. E aqui, ele sendo pronome da língua portuguesa, ou seja, ele não sendo advérbio, ele dá uma rasteira em quem decora. O CESP não faz passar quem decora. O CESP faz passar quem analisa a frase. Então, o muito nessa frase de baixo, ele é totalmente diferente do muito da frase de cima. E já está provado que a relação dele é com palavras diferentes. Na frase de cima aqui, o muito se relaciona com o verbo, o que faz com que ele seja chamado advérbio. O muito na frase de baixo, ele se liga ao núcleo, ao substantivo. Então é um pronome da língua portuguesa, ele não é advérbio. Então a classe gramatical deles nessas frases muda. E é assim que cobra o CESP. Ele fala assim, a palavra muito pertence à mesma classe gramatical nas duas ocorrências. Será que é verdade? Será que você olhando para cá, você vê a mesma classe gramatical? Você pode até ver a mesma palavra, mas o comportamento dela é diferente. Aqui o muito, adjunto adverbial, advérbio, mexe com o verbo. O muito aqui mexe com o nome, mexe com o núcleo. Então ele não é adjunto adverbial. Ele é adjunto o quê? Ele é adjunto adnominal. E você vai estudar isso na hora certa. Por enquanto, o assunto é classe. Então, o muito aqui embaixo pertence a uma classe diferente do muito lá de cima. E aqui embaixo, repara, o muito ligado a doce, ele é variável, ele tem feminino, ele tem plural. Troca doce por, sei lá, pizzas. Olha como é que fica a frase. Ele comeu muitas pizzas. Está provado então que ele não é advérbio, que ele é um pronome indefinido da língua portuguesa, porque ele vem dizer, na verdade, não uma intensidade, mas uma quantidade indefinida.
Então ele é um pronome indefinido. Classes gramaticais distintas, comportamentos distintos, características morfológicas e sintáticas distintas para a mesma palavra. É isso que cai. Então se liga aqui, galera. Esta torta está muito doce. Olha a diferença. Aqui eu tenho quem come, come algo. O doce é um substantivo. É aquilo que o cara come. É o algo. Quem come, come algo. Agora, olha aqui embaixo. Esta torta está muito doce. O verbo é o estar. E o verbo estar, né, trazendo para a frase uma característica. É o famoso verbo de ligação. Vamos aprofundar isso na hora certa. Na hora de estudar a regência ou a transitividade verbal, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você enxergue, por gentileza, que a palavra doce nessa frase é um atributo da torta. Doce é a torta. Repara, esta torta está muito doce. Doce não é aquilo que você comeu, como lá em cima. Doce não é algo que você vai e come. O doce é apenas uma palavra que vem caracterizar a torta. E eu queria que você enxergasse a ausência da palavra muito. Olha como é que seria a frase. Esta torta está doce. Claro que você percebe, interpretando a frase, que o doce está atribuindo uma característica à torta. Se atribui uma característica a um substantivo, a palavra é um adjetivo, tem função adjetiva, uma qualidade, um atributo, é um adjetivo da língua portuguesa. É diferente doce na primeira frase e o doce na segunda. O doce na primeira não está qualificando ninguém, é aquilo que você come. O doce na segunda está apenas qualificando a torta. Tá claro isso? Tá entendendo, nerd? Então, olha só. Esta torta está doce, doce é um atributo da torta. E aqui, a palavra muito presente no texto, né? A gente entende, olha só, o que o muito faz? Esse muito está intensificando uma qualidade. Uma coisa é falar, a torta está doce, você entende que está doce. Agora, a torta está muito doce, ele vem intensificar o atributo, a qualidade doce, tá certo? Então, o muito nessa frase vem fazer aquilo que eu falei que o advérbio faz, que ele pode intensificar adjetivos e outros advérbios. O advérbio pode intensificar um adjetivo. Então, esse muito aqui, ó, é um advérbio. Olha a diferença, cara, do muito na frase de cima, que vem dizer uma quantidade indefinida de doce. Lembrando que doce na frase de cima é aquilo que você come, não é uma qualidade de ninguém. E doce na frase de baixo está qualificando a torta apenas, né? Então, olha a diferença. Agora, olha a palavra mais aqui nas frases que eu criei. Mais pessoas fizeram inscrição no evento. O verbo fizeram, ó, o verbo é fizeram, o ato de fazer. Quem é o sujeito? Quem fez inscrição no evento? Mais pessoas, né? Então nós temos aqui mais pessoas sendo o sujeito, mais pessoas. Dentro desse sujeito, mais pessoas, eu pergunto aos senhores que estão aí nos assistindo, quem é o núcleo? A palavra mais ou a palavra pessoas? Todo sujeito tem núcleo, todo objeto, todo complemento tem núcleo. Eu pergunto aos senhores, quem é o núcleo do sujeito mais pessoas? É a palavra pessoas propriamente dita, núcleo, fechou. Então olha só que beleza. Se o núcleo é a palavra pessoas, eu pergunto aos senhores, o que o mais está fazendo na frase? O mais se liga a quem? Todo mundo enxerga que a relação do mais é com o núcleo pessoas. E você já viu no último vídeo que todo mundo que se liga ao núcleo tem função o quê? Adjetiva. Ele tem função adjetiva. Então esse mais aqui tem função adjetiva por estar ligado ao núcleo pessoas. E se ele tem função adjetiva, a classe dele, ó, é uma dessas. Ou é pronome, ou é numeral, ou é adjetivo. Então olha que beleza, né? O mais ali, ou é pronome, ou é numeral, ou é adjetivo, beleza? Não é advérbio. E a gente aprendeu que o mais com i é um advérbio, como se fosse uma regra eterna, cristalizada, que não mudasse de jeito nenhum, né? O mais aqui, ele tem função adjetiva, é uma quantidade de pessoas indefinida, eu não sei qual é a quantidade. Então, ele é um pronome novamente indefinido, galera. Lembrando que a sua dúvida, né, é entre pronome, numeral e adjetivo. Ninguém, em sã consciência,
vai chamar o mais de numeral. Ninguém vai chamar o mais de adjetivo. Como se ele fosse uma qualidade de alguém, o mais não funciona assim, certo? Então esse mais é um pronome indefinido na nossa língua portuguesa. Agora olha aqui embaixo. Hoje ele está mais feliz. Todo mundo concorda que feliz é um atributo dele? Pensa, não receba apenas o conteúdo. Vamos fazer um ensino à distância diferente. Anota a sua dúvida e me envia, cara. Você tem meu e-mail, você tem contato, você tem meu site, você tem como me enviar mensagem. Quero que a nossa interação ela exista. Lembrando que eu vou fazer uma vez por semana uma live para tirar a sua dúvida. Você vai me enviar a sua dúvida, eu vou estar aqui ao vivo tirando sua dúvida, beleza? Os alunos matriculados neste curso. Então, olha só. Esse mais aqui está ligado ao núcleo. Esse mais aqui já é diferente a relação dele. Repara que o feliz está qualificando a palavra ele. Concorda? Ele está mais feliz. Feliz atribuindo algo a ele. Feliz é uma qualidade dele. E esse mais veio apenas, foi o que eu falei, né? Intensificar um adjetivo. Porque se o feliz é uma qualidade, um atributo de alguém, ele é um adjetivo. E esse mais aqui está intensificando essa qualidade. Uma coisa é falar que o cara está feliz, outra coisa é estar mais feliz. Então esse mais aqui, ó, advérbio de intensidade novamente. Igual muito lá em cima, repara. Quando ele fala que a torta é muito doce, está intensificando uma qualidade. Quando fala que ela está mais feliz, está intensificando uma qualidade. Agora na frase mais pessoas, intensificando ninguém, beleza? Mais um exemplo, ele mora mais longe. Repara que esse longe aqui, qual é a classe gramatical do longe? Primeiro, para saber qual é a classe, tem que saber com quem ele se relaciona. O longe está ligado a quem? A ele? O longe está ligado ao mora? É, repara, longe é onde ele mora, né? Se você falar assim, ó, ele mora longe. Esse longe é o lugar onde ele mora, né? Então, relação com verbo, esse cara é advérbio. Lembrando que o advérbio, né? Ele se liga ao verbo, dando circunstância de tempo, de modo, né? De lugar, de causa. Lembrando que o advérbio de tempo, né? Ele dá margem à pergunta de tempo, dá margem à pergunta quando. O de modo dá ideia de... O como dá ideia de modo, né? A pergunta como. E o onde é uma pergunta que remete a lugar. Então, o longe, ó, é onde ele mora. Então, nós temos aqui um advérbio, beleza. Agora, olha esse mais. O que esse mais está fazendo? Esse mais está intensificando o longe. Repara que a relação do mais é com advérbio, ó. Ele intensifica outro advérbio, né? Então, ele é um advérbio que intensifica outro advérbio. Tá vendo que o mais, nas três frases, não pode ser entendido como uma palavra que pertence à mesma classe? Se na primeira frase a relação dele é com o núcleo, e embaixo é com adjetivo e com advérbio, a classe gramatical a que ele pertence é diferente de uma frase para outra. Aqui o mais é um pronome e embaixo é advérbio. Igual lá em cima, né? O muito aqui é advérbio, embaixo também, mas quando fala que ele comeu muito doce, ele não é advérbio. Então a mesma palavra pode mudar de classe? Pô, só pode, né? Sempre pode. Aqui mais exemplos. O empresário de sucesso sempre trabalhou forte. Olha o sempre e olha o forte. Se você pensar na palavra sempre e na palavra forte, soltas, elas vão remeter a seguinte, sabe assim, oh, sempre é advérbio de tempo, sempre é advérbio, decorei. Forte não, forte é uma qualidade de alguém, forte é um adjetivo. Não é assim que funciona. Repara só, o empresário sempre trabalhou, o sempre está ligado ao ato de trabalhar. Sempre é quando esse cara trabalhou, sempre. Já o forte não é o cara, o forte não é um atributo do empresário. Eu não falei que ele é forte, o conteúdo não fala que ele é forte, né? O forte é como ele trabalha. Então nós temos aqui a clara relação de modo. Um é advérbio de tempo, o outro é advérbio de modo. E ele é tão advérbio, mas tão advérbio, que ele é invariável. Bota no plural. Os empresários de sucesso, sempre invariável, trabalharam forte, invariável. Então forte é o modo como ele trabalhou. Então os dois são advérbios.
devido, claro, à sua função, devido ao seu comportamento na frase. Olha aqui, na festa nós nos divertimos bastante. Bastante, nitidamente, está intensificando o ato de divertir-se. Bastante é quanto nós nos divertimos. Então esse bastante aqui é um advérbio, né? Mas ele não é um advérbio de modo, de lugar, de tempo. Ele é um advérbio que vem intensificar. Igual falar assim, ó, o dia está frio. Frio é uma qualidade do dia. Agora o dia está bastante frio é o bastante que vem intensificar a qualidade. Foi o que eu falei. O advérbio pode intensificar adjetivos, verbos, claro, e outros advérbios. Beleza? Tá anotando? Anota adulto, manda a sua dúvida para responder. Agora, esse bastante aqui, ó, o bastante, ele tá ligado ao verbo, né? A relação dele é com o verbo. Então, advérbio de intensidade. Agora, na frase, beba bastante água, o bastante já não é advérbio. Pensa, usa a cabeça. O bastante aqui tá ligado à água. É o quanto de água você vai beber. Então, o bastante nessa frase está ligado a substantivo, a núcleo. Uma coisa é falar, ele bebe bastante. Na frase, ele bebe bastante, o bastante está intensificando o ato de beber. É quanto ele bebe. Agora, beba bastante água. Repara, a relação do bastante é com a água, que é substantivo da língua portuguesa. Então, nessa frase, o bastante tem função adjetiva de novo. Função adjetiva, ou ele é pronome, ou ele é adjetivo, ou ele é numeral. Não é assim que a gente trabalhou? Vou te dar um segredo aqui, contar um segredo no seu ouvido. O bastante na língua portuguesa, ele só não pode ser numeral. O bastante ele pode ser pronome e ele pode ser adjetivo. Mas nos próximos vídeos eu vou explicar isso com calma, que a mudança de posição dele é fundamental para você ver a mudança de classe, né? Mas o bastante aqui, antes do núcleo, ele é pronome da língua portuguesa. Então, é uma quantidade indefinida de água. Ele é um pronome indefinido. Olha o bastante, que todo mundo decorou como advérbio de intensidade. O bastante solto nos remete a um advérbio de intensidade. Mas você viu que não é bem assim, né, cara? Beleza? Então, ele aqui... ele é pronome, ó, no plural, águas. Beba bastantes. Bizarro, né? Bastantes pessoas, tem plural. Aqui, ele escreve bem, ele escreve sempre, ele escreve rápido e ele escreve fácil. As 4 palavras que eu acabei de circular são ligadas ao escreve. Ele escreve sempre, é quando ele escreve. Ele escreve bem, é como ele escreve. Ele escreve rápido, é como ele escreve. E ele escreve fácil, também é como ele escreve. Os 4 termos são advérbios. Mas a diferença, cara, é que 2 aqui são advérbios tradicionais, ó. O sempre e o bem, você olha e já pensa em advérbio. Agora, rápido e fácil não. Rápido e fácil são palavras que normalmente são de outra classe. Rápido e fácil normalmente são qualidades de alguém. Né? Se você falar pista rápida, é qualidade. Jogo fácil, é qualidade. Mas nessas frases, rápido e fácil são advérbios de modo. Aqui, ó, rápido é como ele escreve e fácil é como ele escreve. Resumindo, as 4 palavras aqui pertencem à mesma classe. Embora não pareça, né? Elas pertencem à mesma classe, porque as 4 fazem a mesma coisa. E as 4 exercem a mesma função sintática, tá certo? Até o próximo vídeo com mais conteúdo.